dando sequência da segunda parte do nosso estudo sobre salvação, nós vamos ver então quando acontece a salvação. Há uma ideia errada, né? Que as pessoas pensam, todos são filhos de Deus. As pessoas têm essa ideia, todos são filhos de Deus. Biblicamente falando, a gente vê que nem todos são filhos de Deus. E o segundo texto de Marcos 16:15 diz: ide e pregar o evangelho a toda criatura. Todos são criados por Deus. Filhos nem todos são. Então, a salvação, quando que ela acontece? Quando a pessoa ela é conscientizada dos seus pecados, acontece o arrependimento, conforme Atos 3, 19 e 20. Aí, acontecendo o arrependimento, aí vem a conversão. Aí a pessoa se converte. E o texto de Romanos diz que se alguém confessar, aquele que confessar que Jesus Cristo é como seu Senhor, será salvo. Então, é a partir da confissão dos seus lábios que acontece a salvação. Não é porque é filho de crente que é salvo, não. Não é porque nasceu na igreja que é salvo, não. Não é porque é filho de pastor, né? que já está salvo, não. A salvação, ela acontece no momento que a pessoa reconhece que é pecador, que precisa de Jesus Cristo para a sua salvação, se arrepende dos seus pecados e confessa Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador. Então é aí que começa a salvação. Então, a partir do momento que a pessoa faz a oração de confissão, todos os pecados são cancelados. Naquele momento, não interessa o que a pessoa fez, matou, roubou, fez um monte de coisa errada, mas se arrependeu verdadeiramente do seu coração, é perdoado dos seus pecados, para a sua salvação. Agora, matou, roubou, é perdoado dos seus pecados, mas a polícia vem e leva preso, porque é consequência dos seus erros. O perdão é para não ir para o inferno, não para não ir para a cadeia. É diferente a consequência do pecado. Então, a pessoa reconhece seus erros, pode até morrer na cadeia, mas vai para o céu, porque teve o perdão dos seus pecados. O Nicodemos, ele não tinha entendido direito essa situação, porque ele chega para o Senhor Jesus e fala: Senhor, como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre da sua mãe e nascer de novo? Aí Jesus diz: Nicodemos, você não entendeu nada ainda de salvação. O que é nascido da carne é carne. Quer dizer, você nasceu da sua mãe, você é filho da sua mãe, você é uma pessoa, você é homem. Agora, a regeneração é você nascer de Deus. O que é regenerar? É gerar de novo. Quando nasceu da mãe, foi gerado da mãe e do pai, é carne, homem. Agora, gerar de novo é ser gerado de Deus, ser nascido de Deus. Então, o que é nascido da carne é carne, agora o que é nascido do Espírito é Espírito. Como você não entende isso, Nicodemos? Então, é esse o momento da regeneração. O momento que a pessoa é tocada por Deus, pelo Espírito Santo, é convencida dos seus pecados, se arrepende e se converte, então acontece a regeneração. Por quê? Porque a regeneração é obra do Espírito Santo. Ela é produzida pelo Espírito Santo nos corações dos homens. Então, é importante isso. Gálatas 4, 4 e 5 diz: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Adoção de filhos. Quem sabe aqui quantos filhos Deus tem? Um filho. Não é? Quem é o Filho de Deus? O unigênito Filho de Deus. Por que é unigênito? Porque só tem Ele.
O único Filho de Deus, quem que é? Jesus. Mas como que eu posso dizer, conforme o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11 e 12, diz assim: e veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Deu-lhes o poder, quer dizer, a partir do momento que a pessoa recebe Jesus Cristo no seu coração, ela pode dizer que é filho de Deus. Antes disso, pode até dizer, mas não tem valor nenhum diante de Deus. Uma coisa é eu dizer, eu sou filho de Deus. Outra coisa é Deus dizer, esse é meu filho. Totalmente diferente, não é? Então, é importante a gente saber que a partir do momento que nós recebemos ao Senhor Jesus Cristo como único Senhor e Salvador, nós somos regenerados, quer dizer, nós somos gerados de novo. E aí, nós somos gerados através do Espírito Santo e nós somos chamados de filho de Deus. Por quê? Porque recebemos a adoção de filhos. E o Gálatas 3:26 diz assim: todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Então, quer dizer, pela fé em Cristo Jesus, nós somos sim considerados filhos de Deus porque fomos adotados. O Fernando, ele é meu filho, então não precisei adotá-lo. Mas se eu quisesse que o Kaique fosse meu filho, o que eu precisaria fazer? Adotar. Por quê? Porque ele não é. Mas se eu quisesse que ele fosse, eu precisaria adotá-lo. E como que Deus nos adota como filhos, se ele só tem um, que é Jesus Cristo? Como que ele adota nós como filho? Através da fé em Jesus Cristo. Entendeu? Gálatas 3:26. Todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Então, é interessante como é essa tal da regeneração. A gente ser gerado de novo é através da fé unicamente em Jesus Cristo. Não é a religião. A minha religião me torna filho de Deus. Não, não te torna filho de Deus. A única maneira de você se tornar filho de Deus é a fé unicamente em Jesus Cristo. Unicamente em Jesus Cristo. Não pode ter fé em Jesus Cristo e na religião, né? Se tiver a fé em Jesus Cristo e na religião, não serve. Por quê? 1 Coríntios 3, 10 e 11, que diz que Paulo falando, eu como prudente construtor lancei o fundamento e outro é que edifica. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que está posto, qual é? Jesus Cristo. Se puder colocar aí o texto, pode colocar. Já está aqui já. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que está posto, o qual é Jesus Cristo. Então, só tem um fundamento, único fundamento para a nossa fé, que é Jesus Cristo. Não é Jesus Cristo e a religião, não é Jesus Cristo e o que mais que estão colocando como fundamento da fé? Dízimo. Estão colocando como fundamento da fé. Não, se não der dízimo, vai para o inferno, não é isso que dizem? Será que vai para o inferno quem não dá, porque a pessoa não dá dízimo? Será que porque não dá dízimo vai para o inferno? Será que a gente pode dizer isso? E é outra coisa. A gente não pode dizer que a pessoa não vai para o céu porque não dá dízimo, sabe por quê? Daí a gente está colocando o dízimo como fundamento. Mas coloca aí 1 Coríntios capítulo 6, nós vamos ver uma coisa importantíssima sobre isso. Então nós não podemos dizer que se a pessoa não der dízimo, ela não está salva, porque a salvação é somente em Jesus Cristo. O único fundamento para a fé é Jesus Cristo. Agora, e o dízimo? O dízimo é bíblico? É bíblico, sim. E quem não dá? Daí nós vamos ver aqui, ó. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis. Nem os fornicadores. Quem são os fornicadores? Prática sexual fora do casamento. É fornicar. Os fornicadores não herdarão o reino de Deus. Quem pratica sexo
fora do casamento, solteiros aí, vai para o inferno, viu? Não vai herdar o reino de Deus. Que mais? Nem os idólatras. Quem são os idólatras? Quem adora ídolo. Então vamos supor assim, não transformar a mãe de Jesus num ídolo, que nós sabemos o nome, nossa, não sei o quê, e tem vários nomes, é um ídolo. Quem adora ela é idólatra. Quem adora João é idólatra. Quem adora Paulo é idólatra. Quem adora José é idólatra. Então, nem os idólatras, o quê? Não herdarão o reino de Deus. Que mais? Nem os adúlteros. Quem são os adúlteros? Os que praticam sexo fora do casamento. Só que casado que pula a cerca. Quem pulou a cerca não herdará o reino de Deus, gente. Pode ser o crente, melhor crente do mundo, mas você pulou a cerca, olha lá onde é que está. Não herdará o reino de Deus. Nem os efeminados. Quem são os efeminados? Não herdarão o reino de Deus. Não pode falar que LGBTQIA+, está errado? Como assim? Não pode falar, está escrito aí, ó. Não sou eu que sou homofóbico, né? É a Bíblia que está dizendo que está errado. Não herdará o reino de Deus, não vai para o céu. A pessoa pode ser o que quiser, só não pode entrar no céu desse jeito. Para entrar no céu tem que se converter, colocar sua fé unicamente em Jesus Cristo e pronto, acabou. Nem os sodomitas. Quem são os sodomitas? Quem ama com outras coisas. Então tá errado lá. Sodomia. Está errado. Não herda o reino de Deus. Então, aqui eu vou fazer um parênteses. Tem muitos casais evangélicos que praticam sodomia. Sexo anal é sodomia. Seja com homem ou com mulher. É sodomia. Então, quem pratica sexo anal não herda o reino de Deus. Pronto, acabou. Não sou eu que falo, tá aí, ó. Eu só estou traduzindo o que está escrito aí. Não herda o reino de Deus. Nem os ladrões. Quem são os ladrões? Aqueles que roubam, né? Os ladrões são aqueles que roubam de várias maneiras. Roubou é ladrão. Pronto, acabou. Não herda o reino de Deus. E aí nem quem? Nem os avarentos. Quem são os avarentos? Então, quem não der o dízimo porque ama o dinheiro é avarento. E os avarentos não herdarão o reino de Deus. Daí é outra coisa, percebe que é outra coisa? Não é que não vai para o céu porque não dá dízimo. Não dá dízimo porque não é avarento. E os avarentos não herdam o reino de Deus. Percebe que é diferente? Então não adianta eu pregar errado, dizer, se não dá o dízimo, vai para o inferno. Eu não posso falar isso. Agora, o que eu posso dizer? Os avarentos vão para o inferno, porque está escrito aí. E quem não dá o dízimo, não dá o dízimo porque ama o dinheiro. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os pés de males. Então, é avarento. Aí os avarentos não vão. Olha a importância da gente pregar o evangelho da maneira correta. Quem está falando assim que quem não dá o dízimo, está colocando o dízimo como fundamento da fé. Fundamento da fé é só Jesus Cristo. Só Jesus Cristo. Usa Malaquias 3,10, roubará o homem a Deus. Quer dizer, a gente não pode dizer isso. Agora, esse texto sim, a gente pode usar para quem não é dizimista. Quem não é dizimista é porque é avarento. E os avarentos não herdarão o reino dos céus. Pode ser um crente exemplar. Não é dizimista, é porque é avarento. Se é avarento, não herda o reino dos céus. Beleza. Se a pessoa está endividada e usa o dinheiro do dízimo para pagar a dívida. Está errado. O dinheiro do dízimo é seu, não é meu. O dinheiro do dízimo é de Deus. Quando a gente não tem dinheiro, a gente não usa o dinheiro do vizinho. Por quê? Porque é do vizinho, não é nosso. Então, quando a gente faz isso, a gente está errado. Porque o dinheiro do dízimo, a gente entrega primeiro o dízimo. E depois a gente vive do resto. A gente não paga primeiro as coisas e o resto dá para Deus. Deus é primícia. É primeiro o dízimo. E a gente vive do resto. Se a gente fizer o contrário, a gente está errando também. Porque para Deus é sempre o primeiro.
Primeiro é para Deus. A primeira coisa que você tira do teu salário é o dízimo. Quanto que é o dízimo? 10%. Dízimo se entrega na casa do tesouro. É aqui, ó. O oferta você entrega para quem você quiser. Mas daí é a oferta dos teus 90%. Agora o dízimo não. O dízimo é de Deus, não é seu. Você não pode fazer o que você quiser com esse dízimo. O dízimo é seu. E não entrega dízimo para pastor também. Dízimo se entrega a Deus na igreja que a gente congrega. Então é importante a gente saber disso. Porque muitos têm ideia, vai entregar dízimo para pastor? Ninguém entrega dízimo para pastor. Eu nem sei quem dá, quem não dá aqui. Por quê? Porque não é esse o meu papel. O papel é espiritual, cuidar das pessoas. Ensinar, sim. Eu ensino certo. Agora, fiscalizar não é meu dever. Até porque se a pessoa não entrega de coração, Deus nem recebe. Você pode até entregar seu dízimo. Se você entregar com o coração doído, Deus nem recebe. Porque Deus conhece o teu coração. Então é importante você ter consciência de que o dízimo não é seu, é de Deus, pronto, acabou. Então, aquilo que é de Deus, você não mexe, você tem temor quando se trata das coisas de Deus. Dízimo é coisa de Deus, não é seu. Então, trate com temor, porque é de Deus. Assim, o temor que nós temos para gastar o dinheiro que entra aqui é o temor que você deve ter para entregar o seu dízimo. Porque aqui nós temos consciência, o que entra aqui a gente tem temor com aquilo que a gente faz. Porque é de Deus, não é nosso. Então é importante você ter essa consciência. Por isso que o texto diz ali, ó, que não herdará o reino de Deus os avarentos. Nem os bêbados, né, nem os maldizentes. Quem são os bêbados? Aqueles que alteram a sua consciência. Seja com bebida, seja com droga. Não vai para o céu também. Nem os maldizentes. Quem são os maldizentes? Traduzindo aqui, fofoqueiro. Aqueles que causam contenda no meio da igreja. São os maldizentes, que só sai abobrinha da sua boca. Não herda o reino de Deus. Por isso que na igreja a gente combate os fofoqueiros. Porque a gente quer que as pessoas vão para o céu. E se a pessoa continuar com a lingona desse tamanho, ela não vai. E não adianta na igreja. A lingona desse tamanho vai para o inferno também. Nem os roubadores. Se os ladrões é aquele que rouba, e os roubadores são quem? Aqueles que vivem na prática do roubo. E aí, vai pesar 1 quilo, só pesa 900. E vende por 1 quilo. Roubadores. Vai vender 1 metro, vende 90 centímetros e cobra 1 metro. É roubador. Vai cobrar o dia de trabalho, trabalhou só até 3. E cobra o dia inteiro. Está errado, roubador. É coisa séria, gente. Quando a gente entende a seriedade que é a palavra de Deus, a gente passa a viver uma vida diferente, hein? Aqueles que vivem na prática do roubo, os roubadores, não herdarão o reino de Deus. É o que está escrito ali. Viu quanta coisa? Então, todos esses não herdará o reino de Deus. É por isso que o nascer de novo é estar livre de toda essa espécie de males aí, ó. Isso é nascer de novo. É nascer de Deus para estar livre desse tipo de prática. Podemos nós ter certeza da nossa salvação? Podemos sim. Podemos sim. O que diz o texto aí, ó? Romanos 8,16, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então nós podemos ter certeza porque Deus fala conosco. Então nós podemos ter certeza que Deus fala conosco. Então pode ter certeza, se você aceitou Jesus, como está escrito na Escritura, pode ter certeza que você é salvo. Por quê? O Lucas 21:33 diz, passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Quer dizer, Deus vai cumprir a sua palavra. Se Ele falou que se você fizer assim, você vai para o céu, então pode crer que você vai para o céu. Pode ter certeza que você vai para o céu. Se você estiver vivendo conforme a palavra, tenha certeza que você vai para o céu. Porque nós devemos nos arrepender dos nossos pecados. Qual é o motivo do nosso arrependimento? É o Espírito Santo que nos convence. É o Espírito Santo. O texto de João fala, quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo, é o Espírito Santo. Então, é Ele
o motivo do nosso arrependimento, porque ele nos convence do pecado, né? Da justiça e do juízo. Agora, o que é aceitar a Jesus como único e suficiente Salvador? O que é? Então vamos ver. Primeiro, é o que está em Atos 3, é arrepender-se verdadeiramente. Então, aqueles que querem aceitar a Jesus Cristo como único e suficiente, e a gente vai ver um pouquinho sobre isso depois. O único e suficiente Salvador precisa se arrepender verdadeiramente. Com Deus a gente não brinca. Ou a gente se arrepende de verdade, ou a gente vive na mentira. Com Deus é porque Ele conhece até a nossa intenção. Não tem como a gente enganar Deus. Então, ou a gente se arrepende de verdade, ou Deus a gente não engana. Então, o texto diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério, pela presença do Senhor. O arrependimento verdadeiro é a condição para que nós venhamos a aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa alma. O que mais? O que é aceitar a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador? É negar-se a si mesmo. Gálatas 2:20, já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, negar-se a si mesmo é deixar de fazer aquilo que eu quero, aquilo que eu gosto, para fazer aquilo que Deus quer, aquilo que Deus gosta, ainda que aquilo que eu quero, aquilo que eu gosto, seja bom. Mas se está escrito que não é para fazer, não é para fazer. É importante a gente ter essa consciência que negar a si mesmo é deixar de fazer a própria vontade para fazer a vontade de Deus. Isso é negar-se a si mesmo. Eu tenho vontade de fazer um monte de coisa, mas a Bíblia diz que não é para fazer, então eu vou negar a mim mesmo, não vou fazer. Então isso é negar-se a si mesmo. Para que essa é uma condição para que a gente então aceite a Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador. O que mais? Qual a outra condição? É obedecer a palavra de Deus. Porque tem muita gente que conhece a palavra de Deus, como os demônios. Os demônios conhecem Jesus Cristo, conhecem a palavra de Deus, só que a palavra diz que eles estremecem, mas não obedecem. Tem gente vivendo igual aos demônios. Conhece a palavra de Deus, mas não obedece. A Bíblia diz que não é para fazer isso, não é para mentir, a pessoa mente. Não é para pecar, a pessoa peca. Não é para enganar os outros, a pessoa engana. Não é para fazer isso, não é para fazer aquilo, a pessoa faz. Mas sabe que está errado. Qual a diferença do demônio? Nenhuma, porque vai para o mesmo lugar que o demônio. Então, aceitar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador é uma coisa séria, gente. A gente não pode brincar com isso. Ou levamos uma vida cristã séria, ou não adianta nada, estamos perdendo tempo, porque não herdaremos o reino de Deus se continuar fazendo as coisas assim. Então, é obedecer a palavra de Deus. Se a palavra de Deus diz que é para fazer, eu faço. O texto de Marcos 16:16 diz: quem crer e for batizado será salvo. O primeiro passo da obediência é o batismo. Esses dias, o Pedro aí, a Gabriela, que está aqui, esses, obedeceram a palavra. Porque diz que quem crer e for batizado será salvo. Eles obedeceram a palavra. Esse é o primeiro passo. E depois obedecer tudo o resto. Isso é aceitar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Como único Senhor e Salvador. Então, é obedecer a palavra. O 1 João 2, o versículo 4 diz: aquele que diz, eu conheço e não guarda os meus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Que verdade está falando ali? João 14:6, eu sou o caminho, a verdade. Quem que é a verdade? Jesus. Então nele Jesus não está. Porque diz conheço, mas não guarda. É mentiroso. E o mentiroso não herdará o reino dos céus. Então essa questão de obedecer a palavra de Deus é muito séria. Mas muito séria mesmo. E as pessoas estão brincando com uma vida religiosa. Achando que levar uma vida religiosa, ir para a igreja, cantar, louvar a Deus, e está tudo certo. Não está, não.
tem que obedecer a palavra. Porque se não obedecer a palavra, não adianta de nada. Você pode cantar, se esgoelar de cantar. Não adianta nada. Pode se jogar de joelho todo culto, vir de joelho aqui, não adianta nada. Se não obedecer, não adianta nada. Sai daqui e vai praticar as mesmas coisas? Está errado. Então, aceitar Jesus Cristo como único Senhor e Salvador é obedecer a palavra. O que mais que é? É reconhecer em Jesus o único meio de alcançar os céus. Quem reconhece que Jesus Cristo é o único meio de alcançar os céus, vai viver uma vida diferente. Não vai mais praticar as mesmas coisas, dos mesmos jeitos. Vai mudar de vida. Então é necessário que a pessoa que aceita Jesus Cristo reconheça em Jesus o único meio. Não tem, porque não tem outro. E o próprio Senhor Jesus diz no João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então ele não deixa nenhuma outra alternativa. É só ele. Agora, quando a gente aceita Jesus, muitas vezes a gente está vivendo numa religião, né? Uma vida religiosa. O Marcelo, antes de aceitar Jesus, você não vivia uma vida religiosa? Vivia uma vida religiosa. É errado a pessoa ter uma religião? É pecado? Está errado a pessoa ter alguma religião? Jesus condenou a religião? O que vocês acham? Jesus condenou a religião? Não condenou, gente. Ele praticou. Qual a religião que Jesus praticava? O judaísmo. Ele ia no templo, ele ia nas sinagogas. Então ele praticava a religião do judaísmo. E se você pegar o Mateus 23, do 1 em diante, diz assim, na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Fazei tudo o que eles vos disser, mas não imitai as suas obras. Por quê? Porque eles eram hipócritas, eles falavam e não faziam. Então Jesus não condenou a religião, ele condenou os religiosos, porque estavam errando, eram hipócritas. Então, o fato de eu reconhecer a Jesus Cristo como o único Senhor, o único meio de alcançar os céus, também envolve a mudança da minha religiosidade. O Marcelo antes tinha uma religião, hoje ele tem outra religião. O Paulo, ele diz assim, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Tratando-se de Paulo, inclusive a religião de Paulo. Ele mudou, inclusive, a vida religiosa dele. Porque ele era fariseu de fariseu, tal, era muito religioso. Ele mudou a prática religiosa, mas ele continuou seguindo a palavra de Deus. Então nós precisamos entender que aceitar a Jesus Cristo como único Senhor e Salvador é reconhecer em Jesus o único meio de alcançar os céus. Também é deixar uma vida pecaminosa e andar numa vida de santidade. Por quê? Porque antes tudo podia. E eu ouvi esses dias de alguém que ia na sua prática religiosa de manhã cedinho para poder beber o dia inteiro. Depois, né, ia cedinho, porque eu não vou lá bêbado, né? Eu vou cedinho que eu estou bom e depois eu bebo o dia inteiro. Que santa hipocrisia, não é? Por quê? Porque não conhecia. Então, deixar uma vida pecaminosa e viver numa vida de santidade é necessário. O Hebreus diz assim, ó, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sem uma vida de santificação, ninguém verá o Senhor. Nem eu, nem você, nem ninguém. Então é necessário a gente deixar a vida de pecado, ainda que você se deleitava na vida de pecado. Deixa a vida de pecado. E siga a santificação. O que é a santificação? É eu ir deixando de pecar e me tornando cada vez mais santo. Então, isso é santificação. Gálatas 5,16, digo-vos, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis os desejos da carne. Olha o que precisa para que a gente possa, então, deixar a vida de pecado e viver uma vida de santidade. O que precisa?
Andar em espírito, gente. Andar em espírito é aqui, ó, andar conforme a palavra. Jamais satisfarei os desejos da carne. O problema é que as pessoas, primeiro, não têm o seu prazer, como o Salmo 1, não tem o seu prazer aqui, ó. Quando a pessoa tiver o seu prazer aqui, vai ser mais fácil de deixar uma vida de pecado. Por quê? Porque ela está bem alimentada da palavra de Deus. E é por isso que a gente incentiva, estude a Bíblia, faça devocional, tal. Por quê? A gente sabe que essa é a maneira da pessoa vencer a carne, vencer o pecado. Então, é importante a pessoa andar em espírito, quer dizer, andar conforme está escrito. 2 Coríntios 5,17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. É o que eu falei antes. O que mais que é aceitar Jesus Cristo como único Senhor e Salvador? É reconhecer que o sacrifício que Jesus fez é suficiente. Então, o texto de Efésios diz, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feituras dele, criado em Cristo para as boas obras. Pela graça sois salvos. Então, reconhecer que o sacrifício de Deus é suficiente, é a gente saber que eu não tenho mais nada para fazer para minha salvação, a não ser reconhecer o sacrifício de Jesus Cristo. Então, não adianta eu me sacrificar. Por exemplo, eu vou me sacrificar para minha salvação, vou vir a pé todos os domingos, eu vim a pé de Pedreira aqui para me purificar, né? Para que eu vá para o céu. Não adianta nada. O sacrifício que precisava ser feito, Jesus já fez da cruz. Só esse. Não é mais como antigamente que as pessoas todo ano tinham que sacrificar o bode, cabrito, ovelha, touros, né? Para cobrir seus pecados. Jesus veio, se sacrificou para tirar o pecado, como disse o João Batista, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, nós precisamos reconhecer que o sacrifício de Jesus é suficiente e aceitar e viver conforme a sua palavra. O que é aceitar Jesus Cristo como único Senhor e Salvador? Nós vimos aqui que é reconhecer, né, que o sacrifício de Jesus Cristo, deixar uma vida pecaminosa e andar numa vida de santidade, é reconhecer que reconhecer Jesus Cristo como único Senhor e Salvador da nossa vida, e obedecer a palavra de Deus, é negar a si mesmo. Isso é aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador e se arrepender e se converter dos seus pecados. Por que Jesus é o único Senhor e Salvador de nossas almas? Por quê? Atos 4,12. Em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. João 14,6. Ninguém vem ao Pai senão por mim. 1 Timóteo 2,5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Então, 1 João 2,1 e 2, que nós temos um advogado junto ao Pai, Cristo Jesus, tal. Por que Jesus é o único Salvador? Porque foi o único que se sacrificou para perdoar pecados. Muitas pessoas morreram nessa época que Jesus morreu. Nós vemos no mesmo momento que Jesus morreu crucificado, morreu mais 2, né? 2 malfeitores. Por que esses malfeitores não podem perdoar pecados? Porque eles não morreram para isso. O único que se sacrificou e morreu para perdoar pecados foi Jesus Cristo. Então não tem outro, não há outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. O único nome que salva é Jesus Cristo. E nós não podemos atribuir isso a nenhum outro. E a mãe de Jesus e Maria, a gente pode, pede a mãe que o filho faz? Espera aí. O que está de errado nisso? Maria é senhora, então? Não, Maria não é senhor, não. Não é senhora, não. Senhor é Jesus. Até nas bodas de Canaã, né? Quando
Maria chegou e falou para Jesus, acabou o vinho. E Jesus disse para ela, que tenho contigo, mulher? Jesus foi mal educado? Não. Ali Jesus estava no exercício do seu ministério, ele era senhor de Maria e não filho. Aí Maria diz, faça tudo o que ele vos mandar. Então nós não podemos ter essa loucura na nossa cabeça que, vou pedir para a mãe que o filho faz. Não existe isso, gente. Não existe isso. Jesus é o único que pode salvar. É por isso que nós cremos unicamente nele. Por que Jesus é o suficiente Salvador? Por que o sacrifício de Jesus é suficiente para nos salvar? Porque não é como antigamente que se repetia o sacrifício de ano em ano para perdoar pecado. Ele morreu uma única vez e é suficiente para perdoar o pecado de todo mundo. O sacrifício que os sacerdotes faziam somente cobria os pecados. Mas Jesus ofereceu o seu próprio corpo em sacrifício para remover os pecados para sempre. Não se repete mais o sacrifício, como antigamente. O texto de Hebreus 10:8 diz, sacrifício, oferta e holocaustos e oblação pelo pecado não quiseste, nem te agradaram, os quais se ofereciam segundo a lei. Então disse, eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo, na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. Então, e assim todo sacerdote aparece cada dia ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca podem tirar os pecados. Mas este, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está sentado à destra de Deus. O sacrifício de Jesus é suficiente para perdoar os pecados. Você não precisa fazer mais sacrifício para alcançar a salvação. Por quê? Porque hoje, a vinda de Jesus, a morte e a ressurreição, ele estabeleceu uma nova era, que é a época da graça. Antes viviam na época da lei. E agora Jesus veio e estabeleceu a época da graça. Por quê? O maior sacrifício que poderia ser oferecido para tirar o pecado, Jesus fez. Antes só encobria. Então hoje nós vivemos na época da graça. Na época da graça, tem sacrifício ainda? O que vocês acham? Tem. Nós estar aqui não é um sacrifício que nós estamos fazendo, mas é um sacrifício para nós nos manter aos pés do Senhor, e não para que nós venhamos a nos salvar. Esse sacrifício não nos salva, ele nos mantém salvo. Esse sacrifício é dos salvos, não é para salvar. Nós não oramos, não é um sacrifício, é sacrifício. Nós não jejuamos, jejuamos, mas esse é sacrifício da graça, não é sacrifício que nos salva. O sacrifício que salva só Jesus fez. Só Jesus fez. Todos esses outros, nós virmos na igreja, congregar, nós orarmos, estudar a Bíblia, jejuarmos, é sacrifício da graça, não para salvar. Isso não salva. Ele apenas nos mantém próximo, ou nos aproxima de Deus, mas não nos salva. Nós não podemos confundir essas coisas.